Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O assunto que nós vamos tratar hoje não é muito comum, mas ele é importante. Importante a título de informação, importante devido ao momento em que nós temos vivido e visto, mais precisamente visto, o que anda acontecendo nas igrejas, na vida espiritual, de um modo geral, de um povo de Deus. E o assunto que nós vamos tratar hoje é este aí. Pode soltar para nós, Flávia. Fala para mim. Quem já ouviu falar nisso? Já leu? Querido, eu passei mais ou menos 5 meses estudando esse assunto. Assisti muitas ministrações, li e reli o livro A Quarta Dimensão, de Paul Yang-Shu. Quem conhece esse livro? Amém. Li e reli também O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee. São 2 autores que você precisa ler, mas para você ler esses autores, você precisa ter um pouco de cuidado. Não é porque é ruim, não, pelo contrário, é porque é muito profundo. Então, primeira coisa que eu quero, antes de começar a falar nesse assunto, eu quero a sua máxima atenção. Não quero que você permita que nada venha atrapalhar a sua atenção, porque senão você não vai entender nada. E aí você vai perder o seu tempo e eu vou perder o meu tempo. Então, por favor, principalmente meus amados, queridos, adorados, idolatrados adolescentes. Eu sei que vocês são bons de papo, já fui adolescente também. Mas, por favor, evite levantar, fica quietinho. E o senhor e a senhora que está atrás de um deles, se começar a perturbar, você vai nas costas dele. E aí ou ele toma uma atitude, ou ele muda de lugar, ou então vai ficar quieto. Amém, gente? Então eu quero realmente que você preste atenção. Então vamos lá. Flávio, coloca para mim o primeiro texto aí. Eu pedi para projetar para a gente evitar a Torre de Babel. A gente fala toda uma língua só, amém? Muito bem, pode soltar. A versão que eu vou usar é, nesse caso aqui, a Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler comigo. Então, Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão, algumas versões dizem o seu cajado, diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em... Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e os sábios do Egito fizeram o quê? Também o mesmo com as suas, algumas versões diz com os seus encantamentos. Então segura aí. O mundo que nós vivemos, deixa lá agora na quarta dimensão. O mundo que nós vivemos possui 3 dimensões que nós conhecemos bem. É ciência: largura, altura e profundidade. Mas também é bíblico, porque a Bíblia diz que o amor de Deus alcança toda a largura, altura e profundidade. Então, essas são as 3 dimensões. Mas, querido, materialmente falando, nós vivemos nessas 3 dimensões. Nós fomos formados através do nosso sentido para que nós pudéssemos tocar essas 3 dimensões. Acontece que nós não somos apenas, vamos dizer assim, material. Nós não somos apenas matéria. Nós somos corpo, alma
e espírito. Amém? Sempre existiu no homem, no ser humano, o desejo de saber o que acontece fora dessa dimensão, diríamos assim, o que acontece do outro lado. E a ciência tem sido incansável na busca, de poder provar isso, essa existência. E matérias e mais matérias têm sido publicadas. E eles até têm alcançado algum êxito, alguns resultados. Por exemplo, o caso de uma mulher em que os aparelhos detectaram a sua morte. O cérebro dela parou. E depois de uns 15 minutos, ele voltou a funcionar. Ela voltou a viver. E aí o médico vai dar o seu depoimento. E a mulher disse que ela viu tudo que tinha na maleta dele. Ela ouviu tudo que eles conversaram naquela sala da UTI. E ela falou uma série de coisas para ele. E ele disse, você ouviu isso? Porque, de alguma forma, sabemos que quem está no estado de coma, segundo a maioria entende que a pessoa está ouvindo. Mas ela disse para ele, não, eu vi. Ele disse, como que você viu se você, desculpa a expressão, mas você estava literalmente morta? E aí o médico vai conferir o aparelho e consta que realmente por 15 minutos o cérebro dela parou, ou seja, ela morreu. Mas a ciência também já chegou à conclusão que mesmo após constatado o óbito, a pessoa ainda tem pelo menos uns 15 ou 20 minutos, digamos assim, de um estado de consciência, uma espécie de consciência. Por isso, a ciência pressupõe que a alma não está ligada ao cérebro. Mas nós já sabemos disso. Como que nós sabemos? Nós já sabemos porque a Bíblia diz isso. O Senhor Jesus, quando contou a parábola do rico Lázaro, ele disse que aquele homem, estando lá no lugar de tormento, que ele lembrou dos seus irmãos, que ele sentiu sede, que ele sentiu calor, etc, etc. Então isso prova que ele não perdeu a consciência. E com isso fica constatado que a consciência do homem não está ligada à matéria, ou seja, não está ligada ao corpo. Você está entendendo até aqui? Amém? Posso continuar? Então, se não está ligado à matéria, existe um reino que domina esse reino material. É o que nós chamamos de reino espiritual. E nós somos governados por este reino espiritual. Ok? Até aqui nenhuma confusão? Presta atenção, porque senão você não vai entender. A minoria da nossa vida, nós vamos passar dentro dessa caixa que nós chamamos de corpo. O restante é tudo fora. Então, recapitulando, nós somos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a nossa parte em que nos liga a Deus. Quando a pessoa se converte, então, ela é religada a Deus. É como se fosse uma tomada em que nos religa a Deus, através do nosso espírito. A nossa alma reflete as nossas emoções. O que acontece segundo a palavra de Deus quando o homem morre? A Bíblia diz que o espírito volta para Deus. O corpo volta ao pó.
e a nossa alma, ou seja, a nossa consciência, ela vai ou para o paraíso, ou vai para o lugar chamado de Sheol, chamado de Hades, Geena, ou mais popularmente, como nós conhecemos, o inferno. Amém, gente? Posso continuar? Tudo certinho? Está tudo entendido? Ok. Então, dito isso, eu vou entrar agora no nosso assunto. Existem comprovadamente 3 céus e 7 dimensões. Quantos céus? Quantas dimensões? O primeiro céu é o céu que nós vemos, o céu estelar, onde nós vemos os pássaros voando, os aviões e etc. O segundo céu são as regiões celestiais. E o terceiro céu é o céu dos céus. Então vamos lá. O primeiro céu nós conhecemos, amém? Os outros 2 nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Como é que nós sabemos que existe? Bom, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 14, Paulo relatando uma experiência que ele teve, ele disse assim, olha, eu conheço um homem, falando a respeito dele mesmo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, é Deus quem sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 14, de 1 a 4. Foi arrebatado até o terceiro céu. E chegando lá, ele contemplou coisas que não dá para explicar. Que é difícil de falar. Que não tem como nem sequer explicar alguma coisa. Então, Paulo fala do terceiro céu. Amém? Ok. Se o terceiro céu, Paulo fala dele. O primeiro céu, nós conhecemos bem, só restou qual? Restou um segundo céu, que eu vou falar mais à frente. Porque antes eu quero abrir um parênteses para dizer para você que a nossa alma é o grande troféu da batalha. A disputa no reino espiritual é pela nossa alma. Porque nós não somos apenas corpo. Primeiro Deus fez o homem do pó da terra, amém? Depois Deus soprou nele o Espírito. E a Bíblia diz então que o homem se tornou alma vivente. Ele não passou a ser alma vivente, ele se tornou alma vivente. Alma é que você é, não o que você tem. Diga assim, eu sou alma vivente. Por isso que nós usamos o termo ganhar almas para Jesus. Você não ganha corpo para Jesus, você ganha alma. Amém? Ok. Agora vamos à questão. A questão dos céus, está entendido? Amém? Agora vamos à questão das dimensões. Dimensões é diferente de céus. Céus é na vertical. Dimensões são nas laterais. Como eu disse, a Bíblia fala do terceiro céu. A Bíblia fala do primeiro céu. Os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Salmo 19. Então é óbvio que se existe um primeiro céu e existe um terceiro céu, existe um segundo céu. Esse segundo céu, querido, é que nós chamamos, segundo a palavra de Deus, de regiões celestiais, que é esse segundo céu. E a Bíblia fala de batalhas espirituais, batalhas nas regiões celestiais. Paulo fala muito sobre isso, principalmente no capítulo 6 de Efésios. Agora, em qual desses céus acontece essa batalha? A Bíblia não fala, mas vamos lá. Se não acontece no primeiro céu, que nós vemos, você já olhou para cima e já viu anjo e demônio lutando? Não. Você acha que acontece no terceiro céu, na presença de Deus? Claro que não. Então, só pode acontecer aonde? No segundo céu,
em que nós chamamos de quarta dimensão. Porque a primeira dimensão, segunda dimensão, nós conhecemos, altura, largura e profundidade. A quarta dimensão, nós já não sabemos. Ok, então aí é que está a chave da questão para que nós possamos entender essa situação. A questão das 7 dimensões, já falei, as 3 primeiras nós conhecemos, que nós fomos tocados para tocar e viver nessas dimensões. Agora, a partir da 3ª dimensão, ou seja, entrando na 4ª divisão, que são invisíveis, essas não estão ao nosso alcance, ou seja, fisicamente falando, nós não alcançamos. Preste atenção daqui por diante. A 4ª dimensão é um lugar de trânsito livre. O que nós poderíamos dizer de uma zona franca espiritual. O que equivale ao 2º céu. Diga para mim assim, 4ª dimensão é o mesmo que 2º céu. Diga, 2º céu é o mesmo que a 4ª dimensão. Ok. Você lembra quando Daniel estava aguardando, depois do seu jejum, uma resposta de Deus, e que o anjo chega e diz, olha, desde o dia que você orou, eu já saí com a sua resposta. Mas um principado, a Bíblia diz que lutou com ele, e ficou ali lutando, não deixando ele passar, até que veio Miguel, né, o anjo superior, então lutou com ele, venceu, e aí então Gabriel vai então até Daniel, entrega a mensagem para ele. Mas o mais curioso é que ele diz assim, olha, eu preciso sair rapidamente, porque está vindo aí o príncipe da Grécia, e eu então preciso sair logo. Querido, o que isso fala para mim e para você? Que ele, Gabriel, estava fora da sua dimensão, estava fora da sua área de atuação, sim ou não? Sim, gente, ou não? Até aqui está tudo entendido? Quando Jesus vai ser preso, Jesus disse assim, olha, o príncipe desse mundo está vindo. Mas ele não tem poder sobre mim. Quando Jesus diz assim, o príncipe desse mundo está vindo, aonde que Jesus viu isso? Não foi fisicamente. Ele viu isso numa 4ª dimensão. E ele diz assim, olha, ele não tem nada, nem tem poder sobre mim. Ele tem poder sobre as leis que regem este mundo. Querido, como é que Satanás tomou posse desse mundo? Quem entregou o mundo para Satanás? Adão. Deus criou Adão e disse assim, olha, domine você sobre todos os peixes, sobre as aves do céu, papapá, você terá o domínio sobre tudo, amém? Todo mundo conhece isso. Mas Deus diz para ele assim, você só não pode tocar nessa aqui. E a Bíblia diz então que quando ele toca, ele desobedece a Deus, então ele transfere para Satanás os domínios e os reinos desse mundo. Querem ver como é verdade? Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo lá no deserto, Satanás chega para ele no alto do monte e diz assim, está vendo isso aí? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Quem? Então, querido, essa realidade da batalha acontece no 2º céu ou 4ª dimensão. Pastor, e as outras dimensões? Eu vou falar. As 3 primeiras nós conhecemos. A 4ª dimensão é o que nós vamos conversar. A 5ª dimensão é literalmente o inferno. Você já viu falar na expressão quinto dos infernos? É isso. A 6ª dimensão é literalmente o céu. E a 7ª dimensão é morada de Deus.
Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6,16, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, a qual seja honra, poder e glória para sempre. Então vamos voltar ao nosso assunto, que é a quarta dimensão. Como eu falei, é um local de trânsito livre. Nós acessamos a quarta dimensão através da fé. Através de quê? Ok. No livro de Paul Yang-Shu, A Quarta Dimensão, eles começaram a orar para que houvesse um avivamento na Coreia. Paul Yang-Shu, só para você ter uma ideia, morreu tem uns 3 anos por aí, não me lembro, acho que foi em 2017, 5 anos. E ele era pastor da maior igreja do mundo, já tem mais de 1 milhão de membros. A igreja do Evangelho Pleno na Coreia do Sul. E eles então começaram a orar, buscando a Deus por um avivamento. E eles oraram durante muitos anos. E aí eles começaram, e isso aconteceu. Deus ouviu as orações. E eles então começaram a ver cura, começaram a ver milagres, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Só que ele descobriu que os monges budistas também estavam realizando os mesmos milagres. Há também uma seita muito famosa lá, acho que é Sokadokai, um negócio, Sokogakai, alguma coisa assim, que eles também são poderosos nesse aspecto. E aí então, paralíticos eram curados, cegos, surdos e até mortos ressuscitavam. E aí você fica pensando, como? Olha para mim. Nós acabamos de ler ali agora que os mágicos do Egito fizeram o quê? Os mesmos milagres e sinais que Moisés e Arão fizeram. E aí Paul Yang-Shu então começa a entrar em crise. Só para lembrar você também, que a Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele vai fazer isso e muito mais. Gente, lógico que nós não vamos ver isso. Paulo diz que no final do tempo iria acontecer coisa que, se possível, enganaria até. Se possível, não vai ser possível que nós vamos estar longe daqui. Mas o anticristo vai fazer isso. E aí, gente, eu fico pensando, se hoje se ouvir falar que aconteceu lá alguma coisa em tal lugar, assim, o Brasil inteiro vai para lá. Imagine quando o anticristo fizer isso. Bom, e aí Paul Yang-Shu entra em crise. Senhor, mas nós oramos para ver isso acontecer, e agora eu vou lá no mosteiro e vejo lá um monge fazendo a mesma coisa. Senhor, eu pensei que essas coisas só aconteciam no nosso meio. Gente, se você for num centro espírita, se você for até mesmo na Umbanda, você vai ver essas coisas acontecer. Ah, pastor, isso é mentira. Não é não. Não é mentira. É verdade. Um homem conhecido no mundo inteiro, que morreu também não faz muito tempo, chamado Chico Xavier, ele pegava uma folha de papel, ele falava tudo da vida da pessoa.
E a pessoa dizia, como pode? Falou coisa que só eu sabia. Sim, você e o demônio. Falava tudo. João de Deus, lá de Aparecida de Goiânia, que está até preso por abuso sexual, Brasil todo ia para lá e até de fora, caravanas fora do Brasil. Botava você numa maca, disse que tinha um tumor, ele botava lá, fazia coisa lá, saía sangue, tirava aquele tumor sem dar um corte sequer. Ah, isso é mentira. Não é não. Não é não. Aí vem a pergunta, por que que isso acontece? Porque a quarta dimensão, eu falei que é um lugar de trânsito livre, uma zona franca espiritual. A quarta dimensão, ela é acessada tanto por Deus quanto pelo diabo. A quarta dimensão é o lugar dos milagres, das curas, das revelações. O monge acessa a quarta dimensão. O pastor acessa a quarta dimensão. O médium acessa a quarta dimensão. E há pessoas que têm essa habilidade, essa capacidade de acessar essa quarta dimensão. Lembram de Saul? Flávio, projeta para nós aí 1 Samuel 28. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas, se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou, quero te dizer que escolhi a ti e os teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Pode ir seguindo. 2. Replicou Davi a Aquis, então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aquis respondeu, muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Vamos em frente. Samuel, presta atenção agora daqui para frente. Samuel já havia morrido há algum tempo. E todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, na sua cidade natal. E Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médios e aqueles que consultavam o Espírito. Saul já tinha mandado matar, tinha expulsado, tinha acabar com todos os médios. Cadê? Verso. Isso. Todos os médios, todos aqueles que consultavam mortos. Ou seja, era proibido isso no meio do povo de Israel. Deus não admitia. Vamos em frente. Entremente os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunel, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Vamos em frente. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Pode ir. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonho, nem por meio de Urim, nem mesmo mediante os profetas. Não tinha mais profeta. Samuel já tinha morrido. Ele já não tinha mais intimidade com o Senhor. Deus já não ouvia mais os pedidos de Saul. Eles tinham que ir para a guerra. Davi, quando ia para a guerra, Davi consultava o Senhor. E Davi ficava esperando o povo preparado, todo mundo lá, naquela euforia. Vamos, e Davi, calma. E Davi ficava ali, em silêncio, orando. Enquanto Davi não visse o anjo do Senhor no meio do povo, ele não saía. Agora, quando ele avistava no meio do povo o anjo do Senhor, ele disse, bora para a batalha, porque já sabia que a vitória era certa. Saul ficou com medo de ir para a guerra. Tentou consultar o Senhor, não teve resposta. Vamos em frente. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais, procurai uma mulher que seja médium, Senhor da glória.
a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte, e prontamente o servo lhe informar. Há uma necromante em Endor. Você viu que médium, vidente, necromante é tudo farinha do mesmo saco. Vamos em frente. Então Saul se disfarçou vestindo roupa diferente. Ao cair da noite, foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente. E lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. Gente, olha que ponto chegou esse homem. Esse homem que foi levantado como rei por Deus. Mas fez tanta coisa errada e agora ele se rebaixa ao nível de, ao invés de consultar o Senhor, porque a consulta ao Senhor era através do profeta. Não tinha mais. O último foi Samuel, morreu. Através de Uri e Tumim, que era feito pelo sacerdote. Não tinha mais sacerdote. Inclusive, ele mandou matar os que tinham. E agora ele estava, desculpa a expressão, no mato sem cachorro. Vamos em frente. Então a mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul. Saul estava disfarçado. Você sabe o que Saul fez. Como exterminou na terra os médios e adivinhos, por que armas uma cilada para que eu seja morta? Vai em frente. Então Saul jurou-lhe pelo nome do Senhor, declarando: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Vai em frente. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem deseja que eu faça o quê? Faça o quê? Subir. A Bíblia diz que quando o servo do Senhor, ele morre, ele sobe. Sempre que a Bíblia se refere para baixo, é inferno, é Sheol, é vale, é lugar dos mortos. A quem fazer subir? E rogou-lhe: faze-me subir, Samuel. Vamos em frente. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Aí ela descobriu. Vamos em frente. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: não tema, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: observo Elohim. Algumas versões dizem: observo um homem, um ancião em forma de Deus. Um ser divino que sobe da terra. Vamos lá. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: qual é a aparência dele? E a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso vestindo um manto e está subindo. Então Saul o quê? Saul o quê? Saul o quê? Saul deduziu que era Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel. Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostrou com o seu rosto no chão. Gente, essas práticas sempre existiram. Só que elas são proibidas por Deus. Flávio, faz favor, acha para mim Deuteronômio 18. Essas práticas, queridos, são proibidas. Deus não aceita isso. Vamos lá. Não, 18, 10. 18 está certo. Versículo 10. Ok. Presta atenção o que Deus fala. Que entre o teu povo não se encontra alguém que queime seu filho ou filha. Até isso eles faziam. Nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Vai em frente. Ou que pratique encantamento, nem que seja médio, que consulte os espíritos ou invoque os mortos. Vai em frente. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que o Senhor teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor.
Gente, essas coisas é proibido por Deus. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do... Falando em Paulo, você se lembra da moça que tinha um espírito de adivinhação lá em Filipos? Lembra disso? A moça falou tudo a respeito de Paulo e Silas, tudo. Esses homens que vocês estão vendo são servos do Deus Altíssimo. Esses caras fazem isso, aquilo, papapá. E a Bíblia diz que Paulo, num determinado momento, Paulo fez o quê? Sai dela. Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação que tinha naquela moça. Da onde que essa moça acessava esses espíritos? Aonde? Querida, a questão é que o médium faz a mediação entre homem e os demônios. A quarta dimensão é o lugar, é onde estão as doenças, estão os vícios, as possessões, mas é onde estão também as curas, as libertações. É lá que nós temos que acessar, querido, mas nós temos que acessar em nome de Jesus e coberto pelo sangue de Jesus e não com essas coisas. O seu corpo está aqui, mas você acessa a quarta dimensão. Com o nome de Jesus, você ataca. E com o sangue de Jesus, você se defende. Essa guerra só se vence de joelho, orando, jejuando, combatendo no Espírito Santo de Deus e não com práticas ocultas. E aí, eu tenho que falar porque foi o motivo que me levou a estudar esse assunto. Gente, o que tem de gente, inclusive pastores, se valendo dessas práticas em cima de púlpito é de assustar. A quarta dimensão é uma zona livre. Acessa-se para o bem e para o mal. Então, querido, eu queria fazer um apelo para você, um pedido. Cuidado onde você vai em busca de revelação. Cuidado com os seminários e palestras que você tem participado. Cuidado em deixar qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça. Eu não deixo qualquer um pôr a mão na minha cabeça. Não ponho a minha cabeça debaixo da mão de qualquer um. Você precisa ter cuidado com isso. Tem muita gente, muito lugar aí fazendo uma série de sinais e não sei o que não tem nada a ver com Deus. E tá, Há pouco tempo apareceu uma aí que arrancava até arame farpado da coluna das pessoas. Chave de fenda. A agulha tirava era em milhares. Querido, é proibido por Deus, proibido pela Bíblia a prática da mediunidade. Deslocamento de espírito. Eu conheço um pastor, não vou citar o nome dele, porque tem pessoas aqui que já foram ovelha deles. Talvez nem saibam do que eu vou falar. Mas ele saía, ficava mesmo pregando o povo, de repente ele caía lá, ficava 1 hora, 2 horas, ele lá e o espírito dele... Adivinhação.
Fala seu nome, fala o nome do seu pai, fala o número da sua carteira de identidade. Viagem astral, cuidado com isso, querido. Cuidado com as artes marciais. Hoje não vai dar tempo. Eu posso continuar semana que vem? Quem quer esse assunto? Está interessado? Ok, porque hoje a gente não consegue. Então, querido, essas práticas, elas são antibíblicas e demoníacas. Espiritualidade é diferente de espiritismo. Espiritualidade é o que nós procuramos ter, santidade, vida espiritual. Agora, espiritismo é busca de espíritos. Pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue, nós acessamos a quarta dimensão para a nossa cura, para a nossa libertação. Até porque nós, quando vamos à quarta dimensão, nós não estamos sozinhos, amém? Nós nunca estamos sozinhos nessa batalha. Paulo diz isso. Você se lembra daquele episódio que a cidade foi toda cercada, Eliseu está lá tranquilo, e Geazi está descabelando. Homem de Deus, olha, não tem a menor chance para a gente. Eliseu está tranquilo e Eliseu está descabelando. Aí eu falo, Senhor, abre os olhos desse homem para que ele possa enxergar. Deus abre os olhos de Geazi. Geazi viu o quê? Uma multidão de anjos, um exército de anjos. Onde Geazi viu isso? Deus nos permite acessar, querido, o sobrenatural, mas somente por Ele e através dEle. Passou disso, é prática espírita. O fato, algumas coisas estão narradas, a Bíblia está cheia de exemplos, apenas citando algum. O fato de Jesus, por exemplo, andar sobre as águas, o fato do Mar Vermelho abrir, o Jordão abrir, o fato de o exército estar acampado ao redor da cidade, o exército de anjo, um homem, Sansão, com uma queixada de jumento matar 1000 homens, são esse tipo de coisa, querido. As curas que nós vemos, os milagres que acontecem, essas coisas estão escritas para mostrar que nós temos realmente acesso à quarta dimensão, mas nós temos acesso à quarta dimensão pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Quando Satanás olha para um crente, a Bíblia diz que ele nos vê como tocha de fogo. A Bíblia diz que nós somos labaredas de fogo. Porque nós estamos escondidos nele, o Senhor. E aqui entra, querido, o que eu sempre estou batendo na tecla. Como é que você acessa isso? Como é que você se livra dessas coisas demoníacas? Através da oração, oração, oração e oração. Eu não canso de dizer aqui, não brinca de ser crente, querido. Não brinca de ser crente, porque Satanás não está brincando hora nenhuma. Porque através da oração você vai entrar nessas regiões celestiais. E nada vai lhe acontecer. Lucas capítulo 10, verso 19, o Senhor Jesus disse assim: dou-lhes poder para pisar serpentes e escorpiões, e todas as artimanhas e ciladas do inferno, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano algum. Nós estamos defendidos, querido. Nós estamos protegidos. Mas você não pode ignorar que existe uma quarta dimensão, que é uma zona livre, uma zona franca espiritualmente, para que você possa entender melhor.
Ok, eu vou parar então, domingo que vem a gente conversa e tem muita coisa boa para domingo que vem. Só quero alertar você de uma coisa. Você pode entrar nessa guerra sabendo ou não sabendo, porque nela você já está. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, querido, você entra em rota de colisão com o inferno. Mas eu preciso te dar um outro alerta. Se você não sabe que você está nessa guerra, muito provavelmente você está perdendo. Vem domingo que vem, a gente vai continuar. Tem coisa profunda aí para você ouvir.